Rambo, programado para matar. John Rambo vai em busca de um antigo amigo de guerra chamado Delmar Belry. Ele chega até a casa onde acredita que Delmar mora e é atendido por uma mulher. Rambo pergunta por Mário Belry, confundindo o nome, e logo corrige dizendo que está procurando por Delmar Belry, um amigo que serviu com ele no Vietnã. Ele mostra uma foto antiga deles juntos, tentando provar o vínculo que tinham. A mulher reconhece o nome e informa com tristeza que Delmar morreu no verão, vítima de um câncer causado pelo coisa laranja, uma substância química usada na guerra. Rambo fica profundamente abalado com a notícia e diz que sente muito, visivelmente comovido pela perda. Rambo entra em uma pequena cidade chamada Esperança, no estado de Washington. Ele caminha tranquilamente pelas ruas, mas logo chama a atenção do xerife local, Will, por sua aparência desleixada e por estar usando uma jaqueta militar com a bandeira dos Estados Unidos. O xerife, sem motivos concretos, o julga como alguém problemático e o aborda. Mesmo sem Rambo fazer nada de errado, o xerife insiste que ele saia da cidade e oferece uma carona até a saída, dizendo que ele não é bem-vindo ali. Quando Rambo questiona por que está sendo tratado assim, o xerife responde com arrogância, dizendo que pessoas como ele, vagabundos, na visão do xerife, não são desejadas na cidade. Rambo, desconfiado, tenta voltar à cidade logo após ser deixado fora dela. Isso irrita o xerife, que o confronta novamente e exige seus documentos. Quando Rambo se recusa a obedecer de forma submissa, é imediatamente preso. Durante a revista, o xerife encontra uma faca grande com Rambo e, em tom de deboche, pergunta o que se caça com aquilo. Rambo responde com calma: de tudo. Rambo é levado para a delegacia, onde começa a ser tratado com descaso e humilhação pelos policiais locais. O xerife Will e sua equipe zombam dele, o chamando de vagabundo e rindo do fato de estar armado com uma faca. Um policial chega a debochar perguntando se ele caça elefantes. Rambo é levado para ser fichado, mas os policiais percebem que ele não colabora. Se recusa a falar, não revela o nome de imediato e resiste ao processo de identificação, impressão digital. A situação vai se intensificando. Os policiais se tornam agressivos e começam a ameaçá-lo fisicamente. Enquanto isso, descobrem seu nome completo, John J. Rambo. E zombam ainda mais quando percebem que ele é um ex-soldado. Um dos oficiais diz que vai mandar seu nome pelo telégrafo para investigar melhor quem ele é. Mesmo com toda a violência e arrogância dos policiais, Rambo permanece em silêncio e visivelmente perturbado. A cena deixa claro o abuso de autoridade e o despreparo dos agentes em lidar com alguém traumatizado como ele. Na delegacia, os policiais continuam tentando forçar Rambo a colaborar com o processo de registro. Eles o levam para o chuveiro contra sua vontade, tratando-o com grosseria e sarcasmo. Um dos policiais o empurra e ordena que ele tire as roupas para ser limpo, zombando dele com piadas cruéis sobre esportes aquáticos e higiene. Durante o banho forçado, um dos oficiais tenta fazer a barba de Rambo com uma navalha. Essa ação específica, o contato com a lâmina no rosto e a sensação de estar sendo dominado, ativa nele um trauma profundo, provavelmente relacionado a torturas sofridas durante a Guerra do Vietnã. Nesse momento, Rambo entra em estado de sobrevivência. Ele reage violentamente, dominando rapidamente os policiais com técnicas de combate. Em um surto de pânico e autodefesa, Rambo escapa da delegacia, deixando os policiais feridos e em choque. Essa é uma das cenas mais impactantes do filme, onde o trauma de guerra se manifesta e dá início à fuga de Rambo, marcando a transição de vítima para combatente. Após escapar violentamente da delegacia, Rambo foge para uma região de floresta nas proximidades da cidade. O xerife Will lidera pessoalmente a caçada, determinado a capturá-lo a qualquer custo. Ele mantém contato por rádio com sua equipe e dá instruções diretas, mostrando que está cada vez mais obcecado com a captura. Avisa que está bem na cola de Rambo e diz frases ameaçadoras como "você está ferrado" e "chegou ao fim da trilha". Will tentando intimidar o ex-soldado, mesmo sabendo do treinamento militar que Rambo possui. Percebendo a dificuldade da perseguição na floresta e com o tempo virando, vai chover, o xerife ordena que chamem reforços. Cães farejadores, especificamente Dobermans, que caçam por visão, e um helicóptero para dar cobertura aérea. A caçada a Rambo se intensifica. O xerife e seus homens, agora acompanhados por cães de rastreamento e um grupo de policiais armados, se embrenham na floresta, confiantes de que conseguirão capturá-lo rapidamente. Entre gritos de motivação e piadas sarcásticas, os policiais demonstram arrogância e subestimam Rambo, tratando-o como um palhaço e fazendo brincadeiras como se estivessem apenas em uma caçada qualquer. Um deles chega a dizer que Rambo logo vai virar tapete, reforçando o desprezo e a falta de empatia do grupo. Apesar da empolgação, alguns começam a demonstrar nervosismo, especialmente ao lembrar de como Rambo escapou da delegacia com facilidade, enfrentando vários policiais sozinho. Um dos oficiais, mais cauteloso, percebe que não estão lidando com alguém comum. Rambo passou por eles como se fossem nada. Ainda assim, o grupo continua a avançar pela floresta, acreditando que ele está encurralado em uma área conhecida como Garganta Chapel, um ponto geográfico que parece limitar as opções de fuga de Rambo. Essa parte mostra como os policiais, movidos por excesso de confiança,
Estão entrando no território de Rambo sem entender com quem estão lidando. A tensão cresce à medida que se aproximam do confronto. Durante a caçada, um helicóptero é usado para localizar Rambo do alto. O oficial Gaut está armado e a bordo, pronto para atirar, mesmo com ordens apenas para localizar o fugitivo. Ao avistarem Rambo em uma saliência de rocha, Gaut se descontrola e começa a disparar com a intenção clara de matar. O piloto tenta manter o helicóptero estável, mas as condições são perigosas. Há fortes correntes térmicas e turbulência, o que deixa a aeronave difícil de controlar. O clima tenso cresce quando o piloto avisa que está difícil manter o helicóptero firme, enquanto Gaut, desobedecendo às ordens do xerife, insiste em abrir fogo. Lá embaixo, Rambo tenta se proteger e grita para que parem. A situação sai do controle. Gaut continua atirando e ameaça até mesmo o piloto. O clima fica caótico, e Rambo, em um ato desesperado, joga uma pedra que acerta o helicóptero. Isso faz Gaut perder o equilíbrio e cair da aeronave, morrendo na queda. Essa cena marca o primeiro confronto letal da caçada, e também a primeira morte causada diretamente por Rambo, embora tenha sido em legítima defesa. A partir daqui, a caçada deixa de ser apenas uma busca e se torna uma guerra. Após a morte do oficial Gaut, os policiais e o xerife tentam contato com o helicóptero, mas não obtêm resposta. Logo em seguida, localizam o corpo caído no meio da floresta e ficam em choque com a situação. Um deles observa com binóculos e confirma: Gaut está morto. O grupo reage com indignação e sede de vingança. Ignoram as circunstâncias do ocorrido, a legítima defesa, e apenas se fixam no fato de que um deles foi morto. A tensão sobe ainda mais quando um dos policiais diz que Rambo não pode estar longe e parece disposto a se entregar. Rambo, isolado em meio à floresta, tenta se comunicar, grita que não quer machucar ninguém e não fez nada de errado. Ele pede que parem, que não atirem, tentando evitar mais violência. Mesmo assim, um policial aponta a arma para ele, ameaçando atirar na cabeça caso ele se mova. Rambo continua afirmando que não tem culpa, mas percebe que não adianta tentar se explicar. A situação continua a se deteriorar, pois ninguém está disposto a ouvir. Essa cena aprofunda o tom trágico do filme. Rambo, um veterano de guerra traumatizado, é perseguido como criminoso, mesmo tentando evitar confronto. Mostra o completo colapso da comunicação e da razão por parte da polícia local. Após a morte do oficial Gaut, o xerife Will entra em contato com a base exigindo a chegada imediata do helicóptero para resgatar o corpo. A operadora alerta sobre uma tempestade se aproximando, mas Will, consumido pela raiva, ignora a preocupação climática e exige que seus comandos sejam obedecidos sem discussão. Enquanto isso, novas informações chegam via telégrafo. John Rambo é identificado como um boina verde, veterano do Vietnã, condecorado com a Medalha de Honra do Congresso, a mais alta honraria militar dos Estados Unidos. Ele não é apenas um ex-soldado qualquer. É um herói de guerra altamente treinado. A revelação choca os presentes, e um dos homens admite que sabia que havia algo estranho com ele. Mesmo assim, ignora a gravidade da situação e insiste em continuar a caçada com teimosia e fúria. Ao ver o corpo do amigo morto, Gaut, o xerife descarrega seu ódio em voz alta. Promete caçar Rambo até o fim e diz que vai espetar a medalha de honra no fígado dele, demonstrando total perda de controle emocional. Ele declara que fará isso com ou sem a ajuda de seus homens, deixando claro que, para ele, a questão já não é justiça, é vingança pessoal. Essa parte reforça o contraste entre quem Rambo é e como está sendo tratado. Ele é um herói nacional sendo caçado como um criminoso, enquanto o xerife, cego pelo orgulho e pela dor, transforma a missão em uma guerra pessoal. A equipe do xerife continua a perseguição implacável por Rambo na floresta, agora sob uma forte tempestade que torna tudo ainda mais caótico. Alguns policiais começam a demonstrar medo e desgaste, enquanto outros trocam provocações, zombando uns dos outros para aliviar a tensão. O clima piora rapidamente, tanto pelo tempo quanto pela situação psicológica dos homens. Eles não estão apenas perseguindo Rambo, estão sendo caçados por ele. Um a um, os policiais são emboscados com precisão e discrição. Rambo não os mata, mas os neutraliza, ferindo-os gravemente com armadilhas improvisadas e ataque surpresa. Isso mostra sua habilidade militar e domínio total do ambiente. A tensão atinge o ápice quando percebem que não estão no controle. Um deles é ferido na perna, outro é quase estrangulado, e há gritos de socorro vindos de vários lados. Um dos policiais, apavorado, grita: "Que piada! Não estamos caçando ele. Ele está nos caçando." Em meio ao caos, Rambo aparece diante de, com total vantagem, e o confronta cara a cara. Ao invés de matá-lo, ele o poupa e lança um aviso definitivo: "Na cidade, você é a lei. Aqui, sou eu. Não me provoque. Ou vai ter uma guerra que não vai acreditar. Me deixe em paz." Com isso, Rambo desaparece novamente na floresta, deixando o xerife humilhado e seus homens completamente desorientados. Essa cena marca uma virada no filme. Rambo mostra que, apesar de estar sendo caçado, ele é quem controla a situação. Sua mensagem é clara. Ele não quer guerra,
mas se for provocado, luta como uma máquina de combate imbatível. Após o confronto na floresta, reforços policiais e repórteres começam a chegar em massa. A situação vira um circo midiático, com jornalistas buscando declarações das autoridades sobre o fugitivo Rambo. Enquanto isso, os feridos são levados para receber atendimento, e o ambiente revela um misto de caos e constrangimento. O capitão Trautmann, superior militar de Rambo, chega à cidade e logo percebe que os policiais perderam completamente o controle da situação. Ele se recusa a dar declarações imediatas à imprensa, observando a tensão crescente e o despreparo da polícia civil. Em meio à confusão, um dos oficiais, Lester, revela ao capitão Trautmann que o verdadeiro estupim do conflito pode ter sido a brutalidade dos policiais contra Rambo enquanto ele estava preso. Essa informação deixa claro que Rambo apenas reagiu ao abuso, o que torna a perseguição contra ele ainda mais questionável. Mas o xerife reage com teimosia. Mesmo sabendo que seus homens passaram dos limites, ele diz que isso não faz diferença e reforça que ele é a lei na cidade, mostrando que está mais preocupado em manter sua autoridade do que em buscar justiça. A cena termina com uma frase impactante. Quando alguém se pergunta onde Deus estava com a cabeça quando fez um cara como Rambo, o capitão Trautmann responde friamente: não foi Deus quem fez o Rambo. O coronel Trautmann, ex-comandante de Rambo no Vietnã, chega oficialmente à cidade para intervir na situação. Ele se apresenta com firmeza e autoridade, dizendo que veio buscar seu garoto, deixando claro que foi ele quem recrutou, treinou e comandou Rambo na guerra, e que, de certa forma, Rambo é sua responsabilidade. O xerife, com arrogância, tenta minimizar a presença do coronel, afirmando que Rambo agora é problema dele. Trautmann, porém, responde com uma frase poderosa: não vim aqui para salvar o Rambo de vocês. Vim para salvar vocês do Rambo. Essa afirmação deixa todos em alerta. Trautmann explica que Rambo não é apenas um ex-soldado, mas um especialista em guerra de guerrilha, sobrevivência extrema e eliminação de inimigos. Ele destaca que Rambo foi treinado para ignorar dor, fome e medo, e que ele sobrevive onde outros morreriam. Ele foi treinado para comer coisas que fariam uma cabra vomitar. Trautmann reforça que Rambo é uma máquina de combate criada pelo próprio governo americano, projetado para vencer, e agora, fora de controle, está sendo tratado como criminoso por pessoas que não fazem ideia de com quem estão lidando. Após os eventos caóticos, o coronel Trautmann tenta convencer as autoridades locais a lidar com Rambo de forma estratégica. Ele recomenda que deixem Rambo escapar, confundam a situação e depois emitam um mandado nacional. Assim, poderiam capturá-lo mais tarde, sem mortes. O xerife rejeita a ideia, insistindo que Rambo precisa ser pego agora, com toda a força policial possível. Trautmann alerta que isso seria suicídio. Se mandar seus homens lá, eles vão morrer. Muitos sacos para os mortos. O coronel reforça que Rambo é um especialista em guerra de guerrilha, treinado para sobreviver e matar, e que nenhum dos policiais está preparado para enfrentá-lo. Enquanto a polícia tenta contato por rádio com Rambo, sem sucesso, Trautmann assume e usa seu antigo codinome militar, líder da companhia chamando Corvo. Finalmente, Rambo responde. Durante o comovente diálogo entre eles, Rambo revela que todos os soldados de seu antigo esquadrão morreram, inclusive Delmar Belry, que morreu de câncer causado pelo agente laranja. Ele diz com tristeza: sou o último, senhor. Trautmann tenta convencê-lo a se render, dizendo que veio até ali só para tirá-lo daquela situação, como fez muitas vezes durante a guerra. Mas Rambo, profundamente traumatizado, explode emocionalmente. Diz que não existem civis amigáveis e que tudo começou porque ele só queria comer algo e foi maltratado. Eles que começaram, não eu. Apesar dos apelos do coronel, Rambo se recusa a se entregar, deixando claro que se sente traído, abandonado e sem lugar no mundo. Sua dor e desilusão são tão profundas que ele já não enxerga a saída. Enquanto isso, o xerife decide ignorar os conselhos do coronel e planeja uma grande ofensiva ao amanhecer, reunindo todos os homens disponíveis para um ataque direto, alimentando ainda mais o conflito. A caçada Rambo se aproxima do clímax. As forças da Guarda Nacional se juntam à operação, mas mostram total despreparo e nervosismo. Ao avistarem Rambo próximo de uma antiga mina, muitos soldados hesitam, se recusam a entrar, e demonstram que não têm treinamento para enfrentar alguém como ele. Um deles diz claramente: faço isso meio período. Não vim até aqui para morrer. Apesar das ordens do coronel Trautmann para não atirar e não entrar até sua chegada, o tenente Clinton da Guarda Nacional desobedece, de forma imprudente, autoriza o uso de um lança-foguetes para explodir a entrada da mina onde Rambo se esconde. Riem como se fosse um jogo, mas cometem um erro grave. Com a explosão, acreditam que mataram Rambo e começam a debochar, dizendo frases como enterrado por guerreiros de fim de semana e tratando a operação como uma brincadeira de soldados amadores. O próprio Trautmann expressa sua frustração com a incompetência da ação. Enquanto isso, o xerife continua a desprezar a figura de Rambo, chamando-o de vagabundo, mesmo após saber de suas medalhas e feitos heróicos. Isso leva o coronel a responder com ironia:
Aqui já John Rambo, medalha de honra, morto por vagabundagem. A tensão entre Trautmann e explode. O coronel defende Rambo, dizendo que ele foi treinado para vencer, mas abandonado pela mesma pátria que o criou. Enquanto o xerife insiste que estava apenas fazendo seu trabalho e que Rambo mereceu o que teve. Após acreditarem que Rambo estava morto na mina, Will e Coronel Trautmann têm uma conversa reflexiva em um bar. O xerife, mais calmo e aparentemente arrependido, admite que queria matar Rambo, queria sentir esse gostinho. Mas percebe que esse desejo não combina com o distintivo de um policial. Ele reconhece que algo nele se perdeu nessa perseguição. Trautmann compartilha como a guerra afetou a todos, inclusive ele Rambo, lembrando que, no Vietnã, a ordem era clara. Na dúvida, mate. Era um mundo de sobrevivência, muito diferente da vida civil. Mas agora, nesse retorno à vida comum, nem Rambo nem os que o criaram parecem saber como lidar com isso. Questiona o coronel sobre o que faria se Rambo se entregasse. A resposta de Trautmann é ambígua. Diz que não saberia até estar cara a cara com ele, mostrando que até o próprio criador de Rambo não sabe mais como controlá-lo. Mas a paz é breve. Uma nova transmissão de rádio revela que Rambo sobreviveu à explosão da mina e está de volta. Agora se aproximando da cidade dirigindo um caminhão, em total rompimento com qualquer plano de rendição. A cidade entra em estado de pânico. Sirenes disparam, civis são evacuados, e o alerta é claro. Isto é uma emergência policial. Evacue as ruas imediatamente. Rambo está prestes a levar sua fúria e dor até o coração da cidade que o rejeitou, num ato final que une desespero, sobrevivência e vingança. Descobre-se que Rambo sobreviveu à explosão da mina. Ele roubou um caminhão do exército e explode um posto de gasolina, criando um grande caos na cidade. A polícia se desespera. O pânico se espalha e as autoridades perdem completamente o controle. O coronel Trautmann, já ciente da gravidade da situação, tenta mais uma vez convencer o xerife a não confrontar Rambo diretamente, mas é ignorado. Insiste que a cidade é dele e que resolverá tudo sozinho. Rambo invade a cidade com fúria, destruindo instalações e sistemas elétricos. Ele alcança, que estava no topo de um prédio, armado, esperando por ele. Quando o confronto final está prestes a ocorrer, Trautmann intervém e grita para que cessem fogo. Em um dos momentos mais emocionantes do filme, Rambo entra em colapso. Diante de seu antigo comandante, ele desmorona, revelando toda a dor, o trauma e o abandono que carrega desde a guerra. Ele grita, chora, relembra seus amigos mortos, especialmente um que morreu em seus braços devido a uma armadilha no Vietnã. Ele conta como tentou segurar as tripas do amigo enquanto este gritava, eu quero ir para casa. Com lágrimas, Rambo confessa que não consegue viver no mundo civil, que não tem emprego, amigos ou propósito, e que a guerra não acabou dentro dele. Ele solta um grito de desespero. Aqui, eu não tenho nada. A cena termina com Trautmann levando Rambo para fora, encerrando a missão. Mensagem final. A cena final transforma completamente a visão do espectador sobre Rambo. Ele não é um vilão, mas sim um símbolo da tragédia de muitos veteranos de guerra, treinados para matar, depois descartados pela sociedade e incapazes de se reintegrar. A dor que ele carrega é psicológica, profunda, silenciosa, até que explode.